Se você é competente, respeitado e raramente erra, este aviso é para você. No jogo do poder, a perfeição não protege, ela expõe. Pessoas impecáveis demais não inspiram confiança, inspiram comparação. E comparação gera ressentimento. É assim que líderes experientes começam a ser observados em silêncio, enquanto acreditam estar seguros. Neste vídeo, você vai entender por que errar de propósito pode ser um dos movimentos mais inteligentes para preservar a autoridade, reduzir inveja e criar proteção ao seu redor. Se essa ideia já te incomoda, registre isso agora. Deixe um like. O desconforto inicial é o primeiro sinal de que você está prestes a aprender algo que poucos dominam. A perfeição não incomoda por ser eficiente. Ela incomoda porque expõe o outro. Em ambientes de poder, ninguém se mede apenas pelo resultado, mas pela comparação silenciosa. Quando você entrega sempre mais, erra menos e parece emocionalmente imune, você cria um espelho indesejado. As pessoas não veem excelência, veem o próprio limite refletido. E limites ferem o ego. É aqui que nasce a inveja silenciosa, não como emoção declarada, mas como tensão acumulada, observação fria e desejo inconsciente de equilíbrio. No jogo real, equilíbrio quase sempre significa te puxar para baixo. A mente humana procura nivelar ameaças. E alguém perfeito demais se torna exatamente isso, uma ameaça simbólica. Não importa se você é humilde, colaborativo ou bem-intencionado. A percepção não se baseia na intenção, mas no impacto psicológico. Você passa a ser visto como arrogante sem abrir a boca, inalcançável sem se afastar, perigoso sem jamais atacar. É nesse ponto que alianças deixam de se formar ao seu redor. Não por ódio explícito, mas por autoproteção coletiva. Quanto mais impecável você parece, mais sozinho fica quando precisa de apoio. É por isso que muitos líderes caem sem entender o motivo. Eles acreditam que competência gera blindagem, quando na verdade ela gera vigilância. Se isso já descreveu ambientes pelos quais você passou, times frios, elogios vazios, olhares atentos demais, escreva nos comentários apenas percebi. Não é exposição, é diagnóstico. E se este tipo de leitura estratégica faz sentido para você, considere se inscrever agora. Quem entende os mecanismos invisíveis do poder deixa de ser surpreendido por eles. O efeito mais perigoso da perfeição não é o ataque direto. É o isolamento progressivo. Primeiro, as pessoas param de discordar. Depois, param de contribuir. Em seguida, param de avisar. O líder impecável passa a receber apenas o que já passou por filtros, silêncios e conveniências. A sala ainda está cheia, mas o apoio real já não existe. É nesse vazio que decisões equivocadas começam a se acumular, não por incompetência, mas por falta de fricção honesta. Quando surge o primeiro erro, porque ele sempre surge, não há amortecimento. Nenhuma mão se estende. Nenhuma defesa espontânea aparece. O sistema observa. E sistemas não protegem quem não criou dívida emocional. A queda do impecável costuma parecer técnica, falta de alinhamento, estilo incompatível, momento inadequado. Mas a causa é política. Ele estava sozinho muito antes do desfecho. Liderança sem margem para falha não cria lealdade, cria distância. É por isso que tantos profissionais brilhantes relatam a mesma sensação antes de perder espaço. Silêncio excessivo, concordância fácil, elogios protocolares. Não é sinal de respeito. É sinal de retirada. Se você já sentiu esse ar rarefeito ao seu redor, este vídeo é um alerta tardio, mas ainda útil. Compartilhe este capítulo com alguém que esteja indo bem demais no trabalho. Às vezes, o maior ato de proteção é avisar antes que o isolamento se complete. A Lei 46 não é um convite à mediocridade. É um manual de sobrevivência. Não parecer perfeito demais não significa errar por descuido, nem diminuir a própria capacidade. Significa retirar o brilho excessivo que aciona alarmes. Robert Greene aponta um padrão claro. Quem parece acima de todos força o sistema a reagir. Não por justiça, mas por autopreservação. O poder tolera a competência. O poder pune a superioridade ostensiva. Existe uma diferença crítica entre erro estratégico e falha real. A falha real corrói confiança. O erro estratégico cria humanidade controlada. Um deslize pequeno, assumido com calma, abre espaço para identificação. Uma dúvida pontual convida a contribuição. Uma correção pública sinaliza aprendizado contínuo. Esses gestos não enfraquecem, distribuem conforto ao redor do seu poder. E conforto gera proteção. Aqui está o ponto que poucos aceitam.
Líderes invulneráveis não geram lealdade, geram cálculo. Pessoas leais defendem. Pessoas calculistas esperam. O dia em que você precisar de defesa chega rápido quando alguém decide testar seus limites. Se até agora você acreditou que consistência absoluta era sua armadura, considere isso. Armaduras chamam golpes. Tecidos flexíveis absorvem impacto. Se essa leitura está reorganizando a forma como você enxerga a liderança, faça duas coisas agora, sem alarde. Curta o vídeo para fortalecer esse tipo de análise no canal e observe, nos próximos dias, onde você pode reduzir a pressão que sua perfeição exerce. Não para perder autoridade, para mantê-la quando o jogo ficar pesado. Aqui está a revelação que separa os competentes dos estrategistas. Errar pode ser uma ferramenta. Não o erro impulsivo, não o erro por descuido, mas a falha calculada, escolhida, posicionada. Pequenos deslizes controlados reduzem tensão social, dissolvem inveja e criam um campo de segurança ao seu redor. Quando você permite que os outros vejam limites administráveis, você oferece algo raro, alívio psicológico. E alívio cria aliados. Observe líderes que permanecem por muito tempo. Eles acertam quase sempre, mas não fazem questão de parecer infalíveis. Pedem ajuda pontual, reconhecem um ajuste simples, admitem uma escolha que poderia ter sido melhor. Nada ali compromete o rumo. Tudo ali humaniza a autoridade. O efeito é imediato. Pessoas se aproximam, contribuem, defendem. A hostilidade perde objeto. A comparação se dissolve. O erro estratégico funciona porque despressuriza o ambiente. Ele sinaliza que não há humilhação implícita em estar abaixo de você. E quando o ego coletivo relaxa, a política recua. Essa é a blindagem real, não parecer inalcançável. Não porque você não é, mas porque não precisa provar isso o tempo todo. Se você está percebendo como isso muda o jogo, pare um segundo e deixe um comentário com uma palavra: escudo. Não é engajamento vazio, é compromisso silencioso com a ideia de proteger sua posição no longo prazo. E se este conteúdo está elevando sua leitura estratégica, inscreva-se agora. Aqui não se ensina a vencer rápido, ensina-se a permanecer quando os outros caem. A partir daqui, a pergunta não é se você deve errar. É onde, quando e como errar para fortalecer, não enfraquecer, sua autoridade. E é exatamente isso que vem a seguir. Errar sem perder poder exige precisão. O primeiro princípio é onde errar. Nunca no centro decisório. Nunca no rumo final. O erro estratégico acontece no nível tático, no processo, no ajuste intermediário, na forma de executar, não no objetivo. Você admite um desvio pequeno, corrige com método e mostra domínio do controle. Quem observa não vê fragilidade, vê capacidade de correção. O segundo princípio é quando errar. Escolha momentos de baixa ameaça. Em fases de estabilidade, um deslize calculado cria lastro emocional. Em momentos de crise, ele vira munição. O tempo é parte da técnica. Antecipe-se. Uma falha assumida antes de alguém apontar desarma o ataque e desloca a narrativa para você. O poder não está em nunca errar, mas em errar primeiro e fechar o assunto. O terceiro princípio é como errar. Sem drama. Sem justificativas longas. Sem autopunição. Um reconhecimento curto, uma correção clara e um avanço firme. Isso sinaliza maturidade. Pessoas seguem quem resolve, não quem se explica demais. Ao fazer isso, você convida a participação sem entregar autoridade. Abre espaço para contribuição sem abrir brechas para disputa. Na prática, isso pode ser tão simples quanto revisar publicamente uma estimativa, ajustar um método de trabalho ou aceitar uma sugestão específica. Pequeno o suficiente para não ameaçar o comando. Visível o bastante para reduzir a tensão coletiva. É assim que a liderança deixa de ser um pico isolado e vira um terreno habitável. Se essa engenharia fina de poder está fazendo sentido, compartilhe este trecho com alguém que lidera equipes e se cobra perfeição absoluta. Às vezes, a correção mais inteligente não é elevar o padrão, é reduzir o atrito. E se você quer dominar esse tipo de leitura aplicada, continue aqui. O próximo passo mostra como o erro certo não apenas protege, mas fortalece a autoridade no longo prazo. Quando bem utilizado, o erro não apenas protege, ele consolida poder. Líderes que admitem falhas controladas criam um efeito raro, lealdade ativa. As pessoas não defendem quem parece inalcançável, defendem quem lhes permite existir sem humilhação. Ao mostrar limites administráveis, você transforma a obediência em adesão. E adesão sustenta a autoridade quando surgem pressões externas.
Há um detalhe decisivo aqui: a imperfeição precisa reforçar sua competência, não substituí-la. O erro certo confirma que você enxerga o sistema com profundidade suficiente para corrigir rotas. Isso comunica maturidade. Quem observa entende que você não depende de ilusões de grandeza para comandar. Você comanda porque entende o terreno, inclusive suas falhas. Com o tempo, essa postura muda o comportamento do entorno. Pessoas alertam antes que problemas cresçam. Defendem suas decisões quando você não está presente. Criam amortecimento político. O líder perfeito não recebe aviso prévio. O líder estrategicamente humano recebe sinais. E sinais são poder antecipado. Se você quer testar isso de forma silenciosa, experimente algo simples esta semana. Ajuste publicamente um detalhe que não comprometa o objetivo e avance com firmeza. Observe quem se aproxima. Observe quem passa a colaborar. Anote mentalmente. É assim que se constrói proteção real, sem discursos. Se esse capítulo te deu uma ferramenta prática, deixe um comentário curto com "apliquei" quando fizer o teste. É uma forma discreta de compromisso com a execução. E se conhece alguém que sofre tentando sustentar uma imagem impecável, compartilhe este vídeo. Às vezes, a força que falta não é talento, é estratégia. Antes de avançar, é hora de um diagnóstico frio. Observe seu entorno com honestidade cirúrgica. As pessoas te avisam quando algo está errado, ou você descobre sempre tarde. Discordam de você em público, ou apenas concordam e ajustam nos bastidores. Quando você não está presente, sua decisão é defendida, ou apenas executada por obrigação. Esses sinais não mentem. Eles revelam se sua imagem construiu proteção ou apenas respeito distante. Perfeccionismo visível costuma vir acompanhado de 3 sintomas: excesso de controle, baixa contribuição espontânea e elogios genéricos. Não é admiração profunda, é neutralidade cautelosa. Quando isso acontece, a próxima crise vira julgamento silencioso. E julgamentos silenciosos não dão direito de defesa. O poder escapa antes que o argumento chegue. Há um teste simples para saber onde você está. Traga um ajuste pequeno à mesa. Assuma a correção com calma. Observe quem respira aliviado, quem contribui, quem se aproxima. Se nada muda, a distância já estava consolidada. Se o ambiente se solta, você encontrou a alavanca certa. Essa leitura vale mais que qualquer métrica formal. Se este autodiagnóstico te atingiu, pause um segundo e escreva nos comentários apenas avaliando. Não é confissão, é método. E se você percebe que esse tipo de análise não aparece nos treinamentos tradicionais, considere se inscrever agora. Conteúdo que protege posições não grita, antecipa. No próximo passo, tudo converge. Você verá o destino dos que sustentam perfeição até o fim, e a alternativa estratégica de quem escolhe parecer humano para permanecer no topo. Quem ignorou esta lei terminou do mesmo jeito. Os impecáveis foram isolados, observados em silêncio e descartados sem alarde. Não caíram por incompetência, mas por excesso de brilho. Quando o sistema decidiu se defender, não havia ninguém disposto a pagar o preço por eles. Perfeição constante cria inveja. Inveja cria espera. E a espera cria o momento exato da queda. No jogo do poder, quem nunca parece humano nunca recebe misericórdia. Agora, se realmente compreendeste o poder desta lei, responde-me isto. Poucos veem além das aparências. Serás um deles. Há 2 figuras no tabuleiro. Uma jamais erra, jamais recua, jamais mostra fissuras, e todos aguardam sua primeira falha. A outra erra pouco, erra cedo e erra sob controle, e quando o ataque vem, encontra aliados. Eis a charada. Qual delas permanece quando o vento muda? A pista verdadeira está no tempo, que castiga o excesso. A pista falsa está no orgulho, que confunde perfeição com poder. O erro certo protege. O ego errado condena. Deixe sua resposta nos comentários, e veremos quem realmente compreendeu o poder por trás desta lei. Poucos ousam responder, e menos ainda acertam. A resposta certa revela sabedoria. A errada, fraqueza.